Olá! Mais de um terço das transações financeiras que acontecem hoje no mundo vão além das fronteiras nacionais. Mas como as empresas de um país fazem para entender as contas de outra companhia, feitas em outra língua, muitas vezes do outro lado do mundo? Pois é, pouca gente sabe, mas existe uma instituição que estabelece padrões de contabilidade para que todos entendam. Quem vai explicar melhor para nós é o contador Amaro Gomes, que nos últimos 10 anos representou a América Latina no Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, o IASB, na sigla em inglês. Amaro Gomes, é um prazer ter você aqui no Agenda Econômica. Obrigado. Amaro, eu vou começar perguntando uma coisa que pouca gente sabe no Brasil, que o IASB existe. E eu vou te perguntar, o que é o IASB? Bem, o IASB ele é o organismo internacional, como você citou, responsável pela elaboração do que nós chamamos IFRS, na sua sigla em inglês, mas são as normas internacionais de relatório financeiro, e essas normas que são desenvolvidas na sede do órgão em Londres e utilizadas pela grande maioria dos países hoje, principalmente para empresas cotizadas em mercado de valores. Nós colocamos aqui no nosso quadro o nome para quem está nos assistindo ficar mais familiarizado com ele, que é o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, ou International Accounting Standards Board, IASB. E essas normas internacionais são as IFRS. Como que surgiu a necessidade de existir um órgão como o IASB? De onde que veio essa necessidade? O órgão, o IASB, na sua forma atual, com 14 board members de todo o mundo, eu era o board member que representava a América Latina, ele surgiu nesse formato, ele foi criado nesse formato em 2001, mas, na verdade, ele sucedeu o organismo anterior, que se chamava, que era um comitê, em que um grupo de pessoas trabalhava de forma pro bono, que é criado em 1973, já com o intuito de desenvolver, mas naquele momento era um desejo, um sonho de um grupo de especialistas formado pelos países anglo-saxões, essencialmente, então Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e, posteriormente, África do Sul se juntou a esse grupo. E esse grupo trabalhava de maneira pro bono por entender que, para o desenvolvimento do mercado de capitais internacional, já que os investidores, de uma maneira geral, eles têm livre trânsito em termos de destinação de seus recursos, o ideal para garantir a comparabilidade das informações disponibilizadas pela empresa, garantir o mesmo nível de transparência, o mesmo nível de qualidade e a elaboração de informações financeiras observado a mesma literatura, portanto, os mesmos critérios, que era absolutamente fundamental desenvolver um conjunto de normas único que fosse utilizado em todo o mundo, desde que essas normas fossem de alta qualidade. O esforço, então, obviamente, sempre foi um esforço desse grupo de pessoas. Não havia, até 1999, um apoio efetivo internacional. Em 1999, o antigo comitê concluiu um conjunto de normas considerado mínimo pela IOSCO, que é a International Organization of Securities Commission, na verdade é uma organização internacional das comissões de valores mobiliários, da qual a Comissão de Valores Mobiliários brasileira, CVM, faz parte. A IOSCO, então, em um acordo com o antigo IASC, recomendou a adoção desses pronunciamentos pelos mercados de capitais entre os seus pares, ou seja, aqueles que faziam parte da IOSCO tinham essa recomendação para adotar de maneira voluntária. Para quem não está nos assistindo aqui, para entender mais facilmente, qual a importância de ter essas normas únicas para todo mundo? Uma pessoa vai ver um balanço de uma companhia, dependendo se esse balanço está escrito na norma A ou na norma B, a pessoa pode entender que essa empresa dá ou lucro ou às vezes prejuízo com os mesmos dados? Exatamente. A depender do conjunto de normas que é utilizado para elaborar as demonstrações financeiras, que é o principal instrumento de comunicação de uma empresa com os seus investidores, com os seus credores ou com o que nós chamamos de stakeholders de uma maneira geral, incluindo aí de uma maneira mais holística, fornecedores, funcionários, governo, etc. A depender do conjunto de normas utilizado, o resultado pode ser
bem distinto, né? Então, a ideia de um conjunto único é que viabilize que empresas em países diferentes, eu cheguei antes de ontem da Colômbia, que adotou o IFRS. Então, a empresa colombiana hoje elabora suas demonstrações financeiras utilizando exatamente o mesmo conjunto de normas que uma empresa brasileira. Então, essas duas empresas, por exemplo, se forem empresas do segmento de infraestrutura e investidores internacionais estiverem em processo de alocação de investimento para a infraestrutura na América Latina e tiverem como opção uma empresa colombiana ou uma empresa brasileira, eles saberão que, ao analisar as duas empresas, essas informações foram elaboradas com base exatamente nas mesmas normas, portanto, o processo de decisão tem uma qualidade muito superior. Perfeito. 144 países utilizam atualmente as IRFS e IFRS? Isso. O IASB conduz uma pesquisa, essa pesquisa é atualizada periodicamente, e dentre os 166 países que o IASB conduziu essa pesquisa, 144 ou exigem ou permitem, em alguma forma, a adoção das IFRS, principalmente por empresas cotizadas em bolsa de valores. Mas existem vários matizes em alguns países, o Brasil, por exemplo, em que o IFRS é exigido para todas as empresas. Então, não somente empresas de capital aberto, listadas em bolsa de valores, mas também empresas fechadas, pequenas e médias empresas e instituições financeiras no âmbito quando elaboram suas demonstrações financeiras consolidadas. Sim, essa questão do Brasil nós vamos até ver mais à frente, porque a Receita Federal está contestando algumas normas, algumas das IFRS. Eu queria chamar aqui uma arte que nós preparamos sobre os países. Entre esses 144 países estão todos os países da União Europeia? Todos os países da União Europeia, uma decisão tem uma diretiva específica da União Europeia que determina a utilização de IFRS para todas as empresas que tenham títulos de valores negociados no âmbito da União Europeia. Certo. Mas eu estava reparando uma coisa, não chega a 50% do PIB mundial. Porque a questão ali, vou chamar aqui a questão do G20, uma das coisas que o IASB coloca, inclusive tem o suporte do G20, né, o apoio do G20, mas 5 países do G20 não estão incluídos. E são 5 países muito expressivos, que são Estados Unidos, China, Japão, Índia e Indonésia. O que acontece? Por que esses países não estão dentro do IASB? É bem interessante, porque, na verdade, o IASB, quando analisa a adoção de IFRS, nós nos sentimos à vontade de afirmar que um país adota IFRS quando há uma determinação específica, seja legal ou infralegal, de observância completa das normas como aprovadas pelo IASB. Bom, cada país desse que você citou, entre esses 5 do G20 que são considerados como não adotantes, eles adotam o IFRS com matizes distintas. Eu vou começar pelos Estados Unidos, e por isso os Estados Unidos que dão um impacto tremendo em termos de PIB. Estados Unidos e China, isso Estados Unidos e China, que são a primeira e a segunda economia do mundo. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm historicamente um órgão de regulação contábil muito forte. Isso foi resultado da crise de 1929, quer dizer, tem toda uma história. E as empresas norte-americanas de capital aberto, elas devem seguir as normas definidas, estabelecidas por esse organismo norte-americano. Isso não gera conflito? Gera conflito principalmente para investidores e em alguns segmentos em particular, como o segmento de instituições financeiras, por exemplo, que tem toda uma regulamentação adicional em termos de requerimento de capital. Esses conflitos, eles são monitorados e são ajustados pelos órgãos reguladores de cada país e os investidores, ao fazer análise de investimento entre empresas americanas e empresas de outros países que adotam a IFRS, eles têm que, na verdade, conhecer quais são as distinções. Na realidade, não tem muitas distinções, mas as que existem podem ser significativas. Essa é que é a grande questão. Existem tratativas para tentar unificar essa questão desses países que estão fora das IFRS? Se eu voltar rapidamente para os Estados Unidos, que é o caso talvez mais marcante, no caso norte-americano, no final dos anos 2000, ocorreram algumas quebras, alguns escândalos contábeis reconhecidos no mundo todo, Enron, WorldCom. Naquele momento, o IASB
assinou um memorando de entendimento com os Estados Unidos, que teve uma validade de 10 anos. Nesse memorando de entendimento, a ideia é que os Estados Unidos adotassem as normas internacionais. Ao final de 10 anos, o mundo muda, o mundo evolui, e os americanos entenderam que não seria razoável adotar as IFRS na forma aprovada pelo IASB e, portanto, mantiveram o seu conjunto de normas. Então, houve um esforço muito grande com os norte-americanos. Muitas normas são exatamente as mesmas, mas existem normas que são bem distintas. Por isso, essa distinção. Mas um elemento importante mesmo não sendo permitido adotar pelas empresas norte-americanas, as empresas internacionais que tenham títulos e valores cotados nos Estados Unidos, elas podem adotar IFRS e 95% ou mais o fazem. Ou seja, as empresas brasileiras que tenham ADRs negociados na Bolsa de Nova York, Petrobras ou Telefônica, qualquer uma delas, para informar o investidor americano, elas elaboram suas demonstrações com base nas normas internacionais. E os Estados Unidos aceitam, a SEC aceita. Então, eles reconhecem que as normas são de alta qualidade. Você me perguntou sobre a China. A China é outro caso muito interessante. A China, há um compromisso do governo chinês de adotar IFRS, mas, obviamente, é um país com particularidades políticas muito únicas, eu diria, obviamente, pelo porte da sua economia e pela estrutura política que existe na China. Então, a opção da China foi de incorporar as normas internacionais à medida que sejam avaliadas com a profundidade requerida pelo seu sistema legal e assimiladas dentro da estrutura chinesa em termos de leis e regulamentos. A última análise que nós fizemos no IASB é que, apesar de nós não podermos afirmar que a China usa IFRS, a diferença entre a aplicação da norma IFRS e a norma chinesa não chega a 1% do patrimônio e menos de 0,5% do resultado das empresas. Ou seja, não adota oficialmente, mas o resultado final é muito próximo do que seria se adotasse IFRS e o país continua avançando paulatinamente para a adoção de IFRS, que é um compromisso de governo. Essas tratativas para a adoção das normas, elas são feitas país a país ou há um conselho, há um colegiado que isso é tratado? Não, normalmente são feitas de país a país, a decisão é uma decisão voluntária dentro da soberania de cada país. Dependendo da estrutura do país, é necessário uma lei, ou seja, submetida ao Congresso, ao Parlamento da nação. Em alguns países, basta, a partir da estrutura, basta um documento que nós chamamos de regulação infralegal, pode ser da Comissão de Valores do país, ou do Banco Central, ou do supervisor de bancos, ou supervisor de valores, a depender da estrutura. Então, depende, nós procuramos acompanhar e dar suporte aos países que estão avançando na decisão de adoção e, principalmente, depois, no processo de implementação, sempre de maneira, obviamente, gratuita. O IASB não cobra para fazer esse trabalho. Sim. Eu queria chamar uma outra arte aqui também, que fala um pouco das empresas que estão usando aqui as IFRS. Das 49 mil companhias listadas em 93 bolsas de valores, 29 mil usam os padrões IFRS. Isso não é pouco? Isso é pouco, considerando o universo de companhias abertas, mas, obviamente, essa diferença que nós temos entre as que usam e as que não usam são principalmente dos maiores mercados de capitais. Surpreendentemente, a maior quantidade de companhias abertas não está nos Estados Unidos. É comum nós imaginarmos que o maior mercado de capitais é o norte-americano, mas não é. Em termos de quantidade de empresas, o maior mercado de capitais no mundo é a Índia. Tem mais de 8 mil empresas abertas, de capital aberto na Índia. O segundo maior é a China, com as suas 2 bolsas de valores, e depois vem os Estados Unidos. Então, essas companhias que não adotam estão exatamente localizadas nessas grandes economias do G20
Índia, China, Estados Unidos, Japão, Indonésia não tem um mercado de capitais tão significativo, mas essas 4 economias que são economias marcadamente de mercado de capitais. E todas elas não estão oficialmente adotando as IFRS. Exatamente. Por isso dá essa discrepância. Por isso tão dá grande. essa discrepância e nós temos que excluir. Certo. E essa questão, mais de 1/3 das transações financeiras são feitas além das fronteiras, é isso mesmo? É isso. As estatísticas recentes demonstram que, de fato, os mercados de capitais e mercados financeiros estão integrados entre as transações financeiras, mais de 1/3 dela ocorre entre países que utilizam IFRS, ou seja, investidores, inclusive investidores norte-americanos, destinam uma significativa quantia de recursos de seus investimentos para empresas que adotam IFRS nesses países. Certo. E eu estava pesquisando também e vi que vocês têm normas para pequenas e médias empresas. Exato. Quais são essas normas? Isso tem sido bem aceito? Tem sido extremamente bem aceito. Essas normas, o IASB tem como objetivo as grandes empresas que estão cotizadas em bolsa, têm transações de títulos e valores imobiliários no mercado de capitais. Mas em 2009, a partir de um requerimento ou de uma recomendação das Nações Unidas e de vários desses países que adotavam IFRS, para que desenvolvesse normas com base na mesma literatura, mas mais simplificadas, voltadas para empresas, para pequenas e médias empresas. O IASB, apesar de não ter isto como um objetivo, aceitou o desafio e por um motivador muito simples. 95% das empresas dos países que adotam IFRS são pequenas e médias empresas. É o mesmo caso do Brasil. Então, um grande universo de organizações nos países que adotam IFRS, naquele momento, não tinham uma literatura semelhante. E, obviamente, que o que se espera é que uma pequena e média empresa, um dia, numa economia saudável, numa economia que tem o mercado de capitais como sua principal fonte de financiamento e inovação, as empresas pequenas e médias sejam empresas grandes listadas. Então, o IASB, aceitando que esse universo estava fora de IFRS, desenvolveu, são normas simplificadas, ao contrário da literatura do IFRS, que se aplica a grandes empresas que têm mais de 3.000 páginas, a norma de microempresas é 250 páginas, uma norma mais simplificada, vai direto ao ponto, reduz tremendamente o trabalho e a sofisticação das demonstrações e é tremendamente bem aceita. Hoje nós temos aproximadamente 80 países em todo o mundo que adotam IFRS. Na América Latina, praticamente todos os países. Temos 2 exceções importantes, que são dentro do conjunto da América Latina, que é o México, que não adota nem permite, e a Bolívia. Fora esses 2 países, todos os demais da América Latina ou exigem ou permitem o uso de IFRS para pequena e média empresa e está avançando muito bem no restante do mundo também. O senhor tem notícia da aceitação disso no Brasil? No Brasil, as pequenas e médias empresas têm a obrigação de adotar a norma para pequena e média empresa na forma aprovada pelo IASB desde 2010, ou seja, entrou em conjunto com as normas para as demais empresas. Posteriormente, o Conselho Federal de Contabilidade sensível aos desafios que era para a aplicação para um universo que é bastante significativo de pequenas e médias empresas no Brasil, editou uma norma específica para o que nós chamamos de microentidades, que são entidades ou de pessoas naturais ou muito pequenas, que é uma norma simplificada. Por acaso eu sei de cabeça o número, é NBCT 1000, mas não é característico. Mas, então, no Brasil, nós temos uma norma específica para microentidades, uma norma para pequena e média empresa e a norma IFRS Full. O senhor disse que a adesão aos IFRS ela é voluntária. Eu pergunto, uma vez adotadas as normas, um país pode deixá-las? Pode, a qualquer momento. Obviamente, o prejuízo pode ser significativo. Jamais se pode dizer que o prejuízo vai ser relevante. Por quê? A partir da adoção de IFRS, o país fica reconhecido internacionalmente como um país que adota normas que são adotadas na grande maioria dos países no mundo e, portanto, os investidores têm a clara
noção de como essas informações financeiras são elaboradas. Se um país, em algum momento, decide por abandonar essas normas, obviamente, no passado, tinha um custo adicional, que se adiciona ao custo país. Então, os investidores, eles, no passado, quando não se adotava a norma internacional, cobravam um custo adicional, um risco país, dentro do risco país, pela necessidade de ajustar essas informações. Ao abandonar, se espera que esse custo adicional, que esse risco adicional retorne e, portanto, fique mais caro captar recursos, principalmente investidores internacionais. O senhor foi representante da América Latina no IASB nos últimos 10 anos. Qual a importância de ter um representante latino-americano no IASB e, mais do que isso, um representante brasileiro? É absolutamente fundamental. Até a minha indicação, ou a minha aceitação como integrante do board, é importante dar uma dimensão disso. O board, o comitê, o IASB, ele é composto de apenas 14 pessoas de todo o mundo. E até 2009 não tinha um representante da América Latina, apesar da América Latina adotar a IFRS. Em outras palavras, a América Latina estava avançando voluntariamente para a adoção de IFRS, mas não tinha chance nem a oportunidade de manifestar as suas preocupações, as suas expectativas e contribuir para o desenvolvimento das normas, né? Diretamente à mesa, entre os que decidiam pela aprovação da norma e pelo seu desenvolvimento. Então, em 2009, os trustees que mantêm o IASB, eles decidiram que, até por recomendação do G20, em virtude da crise de 2008, o G20 recomendou que o IASB deveria dar mais atenção a dois grandes pontos: as pequenas e médias empresas. Então, nós concluímos o IFRS para a pequena e média empresa, e as demandas e expectativas das economias emergentes. Então, em 2009, se juntaram ao IASB mais 2 representantes de economias emergentes. Nós já tínhamos China e África do Sul. E se juntou ao IASB do Brasil, representando a América Latina, e um indiano, que eram as grandes economias do G20 emergentes. Então, a partir daí, nós tivemos a oportunidade de, além de estar próximos e poder influenciar o processo de desenvolvimento, externar as preocupações e as expectativas de todos os países da região, porque eu não representei só o Brasil. O integrante do board, ele tem que ser independente, ele é independente, mas, obviamente, ele tem como atribuição contribuir com a sua experiência local. Sim, eu vou chamar aqui mais uma arte que a gente tem aqui, que é uma questão mais conjuntural. A Receita Federal, ela propôs recentemente mudar as normas do imposto de renda da pessoa jurídica. E a recomendação da Receita, o que ela está tentando, essa mudança na legislação, ela vai... envolve a questão do resultado fiscal e do lucro contábil. A Receita argumenta que 63% dos ajustes que tem que ser feitos pelas empresas na declaração, elas vêm das IFRS, e que 700 bilhões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estão em discussão por causa das normas das IFRS e 3 trilhões na dívida ativa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, obviamente eu não conheço os detalhes relacionados. Eu li a matéria que saiu recentemente sobre essa discussão, não sei exatamente os detalhes que conduzem a um ajuste de 63% do total, como identificado na reportagem. Obviamente, é sempre um desafio quando, principalmente para as empresas, que têm o custo de preparar e elaborar as demonstrações financeiras. E, além disso, elas têm um custo de auditoria e outros tipos de monitoramento dentro da estrutura de governança dessas organizações. É sempre um desafio muito grande manter contabilidades distintas a partir da demanda de usuários distintos. E isso também pode conduzir, além de um custo adicional de preparação, pode conduzir a uma interpretação inadequada por parte dos investidores com relação aos números que são apresentados de acordo com as normas internacionais, porque eventualmente não terão mais nenhuma ou pouca ou algum nível importante de dissociação em relação ao que é utilizado para cálculo de imposto de renda. Seria um passo atrás, então?
Olha, no contexto internacional? Nossa resposta, quando indagados com relação a impactos tributários das medidas aprovadas ou previstas nas normas internacionais, a nossa resposta sempre foi: essa é uma questão doméstica, a autoridade tributária deve tratá-las de acordo com a sua experiência e expectativa. Amaro Gomes, nosso representante no Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, muito obrigado pela sua entrevista aqui para o Agenda Econômica e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet senado.leg.br/TV ou então pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal youtube.com/TV Senado. Você pode ainda falar com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.